A pergunta que eu gosto de fazer para todos, né? Que eu converso aqui, que é falar da sua origem. Quem é você, assim, na sua origem, com a sua família, criança, com irmãos, com até o dos avós, para a gente compreender um pouco essa figura que está aqui. Eita, que vem a história. Eu nasci no bairro do Cabula, mas não lembro dessa primeira infância. Com 3 anos, nós nos mudamos para o bairro da Liberdade. Então, me criei no bairro da Liberdade. Sou a terceira de minha mãe, a segunda de meu pai. Né? Minha mãe se casou aos 17 anos, tem meu irmão. Depois de 11 anos, se casou com meu pai. Então, tem minha irmã mais velha, eu. E depois de 8 anos, teve minha irmã mais nova. E meu pai tem mais uma filha. E nós vivíamos com pouco. Né? Meus pais trabalhavam, minha mãe trabalhava no banco, meu pai trabalhava numa empresa e vivíamos com muito pouco, sempre vivemos com muito pouco. Em um determinado momento, minha mãe saiu do banco, eu vivia muito doente, eu era asmática, então, assim, inclusive o outono chegou trazendo a rinite para lembrar da minha infância. E aí ela falou, eu preciso sair do banco, ela engravidou de minha irmã e decidiu sair para cuidar de mim também, porque eu não comia, então assim, sempre fui muito apegada à minha mãe. E aí foi o momento assim que eu comecei que eu começo a me lembrar mais da minha infância. Foi quando minha mãe saiu do banco, porque ela ficava mais ali com a gente. Eu acho que me deu uma alegria assim para eu começar a me lembrar do que era a nossa infância. Mas assim, sempre tivemos muito pouco. Eu lembro que assim, as nossas roupas eram roupas dos nossos primos, inclusive dos meninos, que não cabiam mais, porque tudo era para economizar, para a gente construir nossa casa, né? E aí minha mãe montou uma lojinha, ela sempre teve um sonho de ter uma loja, e aí ela montou essa lojinha e eu comecei a trabalhar com ela, porque eu queria ficar perto dela. Então, assim, desde os 7 anos que eu já trabalho. E as pessoas ficavam encantadas, porque assim, eu passava cartão, eu ligava para esse PC, então tudo... Mas isso traz um peso também, né? Hoje, na fase adulta, a gente entende que isso traz um peso, porque chega um momento que você diz assim, eu não aguento mais trabalhar, por mais que você goste. Né? Mas você tinha também tempos de brincar naquela época, né? Não pouco. É um peso porque você sente falta daquela infância de brincar da criança? Também, né? Também. Porque, assim, era tudo muito pouco, né? Meus pais não ganhavam muito, então, assim, 2 filhos, 2 filhas já, e aí vinha a terceira, a minha mãe ainda tinha meu irmão, que já nessa fase já estava adulto, já trabalhava e tudo mais. Mas era tudo muito pouco. A gente nunca, é o que eu falo assim, eu nunca passei fome, graças a Deus. E a criatividade de minha mãe, que minha mãe transformava um repolho numa frigideira que parecia que era de siri. A minha mãe também, Minha mãe gostava de enganar as pessoas para fingir que era de siri. Sobrava um arroz, vamos fazer um bolinho. Comia e tinha gente que achava que era de siri. Era siri, porque tinha o pó do camarão que tem batia um tempero no liquidificador. que, né? A minha mãe também tem essas artes. Então, assim, nós nunca passamos fome, mas era tudo muito pouco, em detrimento de estudarmos numa escola particular. Então, para estudar na escola particular, vamos ter o mínimo de lazer, né? Então, de vestuário, inclusive. Então, assim... e aí vem uma construção também de assumir sua identidade, né? Então, assim, a gente estudava na escola particular, as meninas tinham cabelo liso, a gente tinha o cabelo crespo. Então, aí você começa a negar aquilo, né? Então, a gente usava chapinha no cabelo, que era aquela chapinha que esquentava no fogão. Sim, tem uma pressão da sociedade. Tem uma pressão para ser aceito. Então, por assim, mais que a pessoa não queira. Não queira, exatamente. Mas ela meio que obrigada, né? Exato, você precisa se encaixar, né? Então, hoje eu consegui sair, nós conseguimos, as 3, conseguimos sair dessa coisa do padrão estabelecido. E soltar e deixar esses cabelos tão bonitos, né? Encaracolar, né? Ele é a coisa mais linda, porque assim, é um crespão, sabe? Cheio, lindo. Sim. Mas assim, então a nossa infância foi isso. E mais uma coisa que eu sempre falo é que faltava tudo, mas não faltava amor. E nem sorriso. O principal aí, né? O amor e sorrir, né? Isso, sorrir é sabe? Felicidade, né? Eu lembro que depois que meus pais se separaram, às vezes minha mãe não tinha mais dinheiro, sabe? E minha mãe nunca chorou, assim, nunca parou para chorar na nossa frente para dizer que não tinha. Então ela lavava roupa, ela fazia quentinha, ela fazia até hoje as bolachinhas de goma dela famosíssimas que a gente saía para vender. Então eu saía para vender a pé com minha prima. Então, a gente não saía, reclamava, Não né? reclamava. Então vamos se virar.
Porque tem um mestre, assim, um dos meus mestres, né? Que ele fala isso. Na travessia, se a pessoa passa a travessia reclamando, ela não chega tão fortalecido lá do outro lado. Mas quem atravessa sem reclamar, certamente chega do outro lado fortalecido, né? Isso. É ver o lado bom. Então, assim, aí eu lembro, na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Quando ela me chama de pequena, minha mãe me chama de pequena. Aí ela fazia assim, pequena, vai ali comprar uma latinha de quitute. Hoje eu entendo que a latinha de quitute era o centavo que tinha, né? Porque eram 3 bocas para ela alimentar, mais minha avó que era diabética, então não tinha quitute para minha avó, tinha que ter a alimentação adequada. E aí quando eu chegava com a latinha do quitute, ela fazia samba na latinha do quitute, né? Então assim, aquilo não era pesado. Hoje eu entendo que para ela devia ser um peso. Ela dizia assim, eu não tenho mais nada aqui, vai ter que ser o quitute. Mas ela ia abrindo a latinha do quitute, né? E ainda fazia música, fazia samba. Quitute, que todo mundo quebrando na cozinha, então a gente comia o quitute ali feliz, ainda achando... fazia uma onomatopeia com o quitute, que é né, o samba, isso, né? No o fundo ritmo, da né? latinha. Eu lembro muito bem disso. Então, às vezes eu vejo quitute no mercado e eu fico sorrindo. E era isso, era um macarrão que ela comprava naquelas fábricas que vendem o macarrão quebrado. Que é mais barato. Que é mais barato. Porque quebrava, não pode ir para a prateleira, né? Então vendia aquele macarrão quebrado, a gente comprava ali na Barro Reis. E aí, samba na latinha do quitute. E a gente comia feliz, sabe? Então, assim, era tudo muito feliz. Era tudo muito cheio de amor, muito cheio de fé. Vai dar certo, a gente vai conseguir. Né? E assim a gente foi caminhando. Todo mundo criado, todo mundo formado, então, sabe? Nesse clima. Então, eu comecei falando da força da mulher, né, e da sabedoria da mulher. Aí você traz aí essa figura que é a sua mãe, com essa sabedoria imensa, né, colocando o amor aonde, né, tá precisando de amor, de afeto, de tudo de alegria, e podendo construir uma família, né? Da melhor forma dentro de uma dificuldade grande, que é a realidade de uma cidade como Salvador, e muitas cidades no Brasil, né? Mas quando a gente observa assim, o que é a periferia de Salvador, você está trazendo aí uma realidade que é de muitas famílias e muitas outras, infelizmente, numa condição até pior, né? Com certeza, nem o quitute, né? E assim, pior ainda quem não tem uma mãe que tenha essa cabeça que, né, para pegar uma latinha de quitute, que é talvez a única coisa daquele dia, e fazer daquilo uma alegria também, né? Que bacana, que legal. Então, a gente estava conversando aqui antes e tem o Roberto Mendes, que tem uma música com o nosso poeta amigo que já está lá em cima, que é Jorge Portugal, né, que só se vê na Bahia. E eu estava brincando, porque assim, né? Você é uma figura, né, feminina, major, mas a Bahia, volta e meia, aparecem, né, imagens postadas nas redes sociais e tudo, de pessoas que têm um determinado ofício, que em outras culturas, né, tem um rigor, que às vezes tem uma seriedade que parece que é muito mais do que o que pode ter, mas a Bahia traz uma peculiaridade que é a cultura. E você canta. Canto. Né? Então, assim, dentro dessa farda, desse uniforme, tem um ser humano, não é isso? Então, eu estou falando isso porque assim, a Bahia às vezes mostra isso, que não é é um ser humano. É um ser humano. Né? Não é uma outra coisa que não um ser humano ali dentro. Né? É uma pessoa normal. E você canta. Você falando da sua mãe, que batia na latinha do quitute, veio um pouco dela também essa... E vem de minha avó. Minha avó, Maria de Lourdes, que é mãe da minha mãe. Ela era compositora e cantora. Bom, então vem mais ainda dessa árvore lá, né? E aí ela foi descoberta pelo empresário, se eu não me engano, de Ângela Maria. E casada, já tinha 2 filhos. Minha mãe... Já tinha mais filhos. Minha mãe era a segunda. E aí ela teve a proposta de ir para o Rio de Janeiro, gravar um LP, né? E aí ela foi, naquela época ia de navio, e muitos dias viajando e tudo mais. Minha mãe ficou tomando conta dos irmãos. Minha mãe com 9 anos, ficou tomando conta dos irmãos. Todo mundo tinha que obedecer, a mais velha. E aí ela foi, meu avô deixou, o esposo, deixou ela ir. Ela foi. Quando chegou lá, teve um imprevisto com esse empresário e ele não pôde ficar. E aí marcou para ela voltar depois. Ela retornou a Salvador, falou para meu avô que tinha que voltar depois. Não volta, não vai voltar. Ele não deixou? Ele não deixou. O marido não deixou. E
E a gente via, assim, nos olhos dela essa frustração, sabe? Ela queria... E isso marcou muito. Assim, e aí ela não seguiu... Não seguiu. Essa porta não se abriu, né? Não se abriu. Mas ela tinha uma voz belíssima e compunha muito bem, sabe? E aí nós frequentamos um centro espírita, né? E ela compunha muito para o centro e até hoje nós temos lá as canções que ela fez. E era o lugar que ela... Era o palco dela, né? Mas isso ficou muito marcado em mim. Então, assim, eu sempre gostei muito da música. E despertou em mim essa questão, assim, de dizer como é que pode a pessoa deixar de ser o que quer porque alguém não quer que ela seja, sabe? Pode.